verbos. A todo momento estamos praticando uma ação, como ler, pular, brincar, passear. E durante esses momentos em que fazemos algo, manifestamos nossos sentimentos, nosso estado de espírito de diversas maneiras, tais como alegres, tristes, cansados, eufóricos, entre outros. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Observem a tirinha aí. Nós temos na primeira um verbo de ação, que é cair. Na segunda imagem, nós temos um verbo de estado, que é o verbo estar. E na terceira imagem, nós temos um fenômeno da natureza, que é chover. Para que possamos entender melhor sobre isto, analisaremos as devidas orações. Orações são as frases. Na primeira aí, Arthur soltou a pipa. A menina está triste. A primeira oração, ela expressa uma ação. Qual é essa ação? Soltar a pipa. A segunda oração, ela expressa um estado em que a menina se encontra. A menina, ela está o quê? Triste. Agora, se dissermos que está chovendo muito hoje, a oração, ela representa um fenômeno da natureza que é chover. Observe esses exemplos. Júlia comprou uma farda nova para o retorno das aulas. O verbo comprou indica uma ação. A criança está muito doente. O verbo estar indica o estado que a criança está, doente. A previsão do tempo diz que não vai trovejar. Trovejar é um verbo que indica fenômeno da natureza. O verbo é o elemento que mais se flexiona. Aprofundando nosso conhecimento sobre esta classe, é importantíssimo sabermos sobre os seguintes casos. As pessoas do verbo. Vocês já viram primeira, segunda, terceira pessoa no assunto da aula anterior, que foi pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa, quem fala? Eu e nós. Segunda pessoa, quem ouve ou com quem se fala? Tu e vós. Terceira pessoa é de quem se fala? Ele, eles, ela ou elas. Os números do verbo estão no singular ou no plural. Singular, eu, tu e ele. Plural, nós, vós e eles. Os tempos do verbo. Presente, passado ou pretérito e futuro. Nós só iremos estudar esses 3 tempos por enquanto. Presente é o hoje. Indica que a ação está acontecendo no exato momento. Eu leio a história. Passado ou pretérito é ontem. Indica que a ação já ocorreu. João foi ao passeio. Futuro é o amanhã. Indica uma ação que ainda vai acontecer. Mamãe fará minha festa. As conjugações do verbo. Temos 3. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Na primeira conjugação, os verbos eles são terminados em AR. Temos aí brincar, nadar e passear. Segunda conjugação, os verbos são terminados em ER. Vender, ler e correr. Na terceira conjugação, os verbos eles são terminados em IR. Partir, sorrir e preferir. Os modos dos verbos são o indicativo, subjuntivo e o imperativo. Nós, do terceiro ano, só iremos estudar o modo indicativo. Porém, a tia Aline vai explicar um pouquinho do subjuntivo e do imperativo, ok? O indicativo representa uma certeza. Nós vamos ao cinema.
O subjuntivo, ele expressa uma dúvida. Se você fosse comigo, ficaria contente. O imperativo expressa uma ordem. Não faça isto. Pode se machucar. Além de todas essas particularidades, o verbo ainda possui as formas nominais, que são elas: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O terceiro ano só vai estudar, por enquanto, o infinitivo. Infinitivo é o verbo na sua forma original, o nome do verbo: falar, vender, dormir. O gerúndio revela uma ação em continuidade: brincando, vendendo. Particípio expressa uma ação passada: cantado, participado. Agora observe essa imagem. Nós temos aí ação, que são as crianças brincando. Nós temos estado, as crianças estão alegres. E nós temos o fenômeno da natureza. 10. Nós vamos aprender sobre regras simples da acentuação das palavras paroxítonas. Vamos relembrar o que é paroxítona. A palavra paroxítona é aquela que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica. Ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. No canal tem vídeo aula sobre paroxítona. Segundo as regras, acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, N, R, PS, X, US, I, Is, ons, uns, A com tio, ão e de tom oral seguido ou não de S. Bem, nessa atividade, nós vamos identificar as palavras paroxítonas e acentuar conforme a regra da acentuação. Observe sempre o final das palavras. Eu trouxe aqui o quadro, tem aqui o final que vocês devem observar nas palavras paroxítonas. E aqui está, então, as palavras paroxítonas. Veja que a sílaba tônica está destacada. Nós temos a palavra fácil. Olha só, a sua sílaba tônica é o Fá. Ela é uma paroxítona terminada em L, ela leva acento, ok? A palavra pólen, nós temos aqui o pó como sílaba tônica, é terminada em N, então ela é acentuada. A palavra cadáver, nós temos uma paroxítona terminada em R e leva acento. Bíceps, aqui a sílaba tônica é o bi. A palavra bíceps tem apenas 2 sílabas, por isso que ela é uma paroxítona, terminada em PS, ok? Então, ela é acentuada. A palavra tórax, mesma regra. É uma paroxítona terminada em X, acentua-se. A palavra vírus, terminada em US, leva acento. Aqui também a palavra júri e lápis, uma terminada com I e outra terminada com IS. Elas são acentuadas. Aqui nós temos, então, 2 palavras, uma terminada com on e a outra terminada com ons. Elas são paroxítonas, tá? Nós temos, então, aqui iandon, que é um avestruz americano, tá? E a palavra prótons, que a sua sílaba tônica é o pró, ela leva acento. Mais uns exemplos aqui, ó. A palavra álbum é terminada em e álbuns terminada em uns, que é a palavra no plural. Todas elas são acentuadas também. A palavra órfã e órfãos, nós vemos aqui, ela é uma terminada em A com tio e outra terminada em ãos. Todas elas são acentuadas porque é uma paroxítona terminada em A com tio e ãos, ok? E aqui, então, por fim, nós temos a palavra jockey e a palavra túneis. Elas terminam em um ditongo oral, seguido ou não de S, que é o caso aqui do túneis. Então, a sua sílaba tônica é a penúltima sílaba, é uma paroxítona terminada em um ditongo oral, ok? Então, ela leva acento. Então, isso aqui é o exemplo das regras de acentuação das palavras paroxítonas. Você sempre tem que ver o final da palavra, ok? Vamos revisar quais palavras paroxítonas são acentuadas? São aquelas terminadas em L, N, R, PS, X, US, I, Is, ons, uns, IA com tio e ãos. E de tom oral seguido ou não de S, ok? Memorize esses finais de palavras e vai ficar mais fácil para você acentuar as palavras paroxítonas. Muito bem, galera, a regra da acentuação das paroxítonas tem mais letras para aprender, mas nada como treinar bastante para interiorizar o aprendizado. Não desista, pessoal, e até a próxima aula.
Os cavalos alazões correram. Os cavalos alazães correram. Os anões chegaram na festa. Os anãos chegaram na festa. Oi, Osório! Oi, Filó! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, mas você tá falando sozinho? Não necessariamente, eu tô estudando em voz alta. É? E você tá estudando o que Ah, exatamente? sim, eu tô estudando os plurais das palavras, sabe? Plurais, eu sei, eu já aprendi também. Assim, limão, limãos. Eu já sei esse. Não, Filó. Não? Nesse caso, não. Limão, limões. Mas peraí, Osório. Limãos, limões, tanto faz, né? Não. Nesse caso, não, Filó, presta atenção. Olha aqui, ó, presta atenção, tá aqui, ó. A maioria das palavras terminadas em ão tem o plural com ões. Ões. Vou mostrar pra você aqui, ó. Tá. Um instante, ó. Presta atenção. Tô prestando. Olha só. Limão, 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 limões. limões, Balão, balão, balões. balões, Quer mais uma? Ah. Aqui, cordão. Cordão, cordões. E assim por diante. cordões. É. Entendi tudo, Osório. Aqui, ó. Então, o plural de alemão é alemões e o plural de cão é cões. Gostei, Osório. Agora ficou... Como não, Osório? Não, Filomena, deixa eu te explicar, ó. Aqui, ó, tá escrito. Tem algumas palavras terminadas em ão, algumas poucas palavras terminadas em ão, que tem o plural terminados em ães. Vou te mostrar. Ai, obrigada. Tá confuso? É, um pouco. Então assim. dá uma olhadinha aqui, ó. Alemão, Alemão. Aham. alemães. Alemães. Outra. Outra. Cão, Cão. plural, Plural. cães. Cães. Outra. Pão, Pão. plural, pães. Pães. Osório, mas assim fica muito difícil de decorar, entendeu? É muita coisa. Não vai caber, né? Calma, senta, Filomena. Senta. Senta. Não precisa decorar. Porque assim, usando no dia a dia, a gente vai aprendendo a usar essas palavras. Ah, Entendeu? por que você tá estudando então? Eu tô estudando? Eu tô estudando porque assim, existe uma outra classe assim de palavras assim que usa todas as terminações. Oi? Vários plurais. Vários Plurais, tá vendo? Nossa, Osório. Aqui, ó. Mas, pera lá. Então assim, vamos ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que algumas palavras terminadas em ão, aceitam o plural com ãos, ães e ões? Exatamente isso. Ãos, ães, ões. Ãos, ãos. E todas estão corretas? Todas estão corretas. Ãos, ães, ões. Ãos, ães, ões. Ãos, ães, ões. Gostei desse som, Osório. Ãos, ães, ões. É porque é um som nasal. Uns. É engraçado. E neste momento eu estava treinando justamente por isso. Formando frases, construindo frases para eu poder me familiarizar com algumas palavras. Por exemplo, aqui no caso, eu ia começar a estudar agora. Os anciãos são sábios. Os anciões são sábios. Os anciães são sábios. E todas estão corretas? Todas. Mas, Osório, anciãos. Anciãos é muito esquisito, é muito estranho, Eu entendeu? sei, parece estranho quando a gente ouve, Parece né? até errado, né? Pois é, mas é por isso que eu tô estudando, pra ir gente assim, começando assim, a se familiarizar com a palavra. Mas tá tudo certinho. Entendi. Ô, Osório, você não quer, assim, me ensinar outros plurais de outras coisas? Porque eu preciso me familiarizar também. Como se eu fosse professor? Aham. Adoro brincar de professor. Boa! Então,
Vamos fazer o seguinte. Pessoal, enquanto nós ficamos aqui estudando os plurais, que tal você estudar também aí na sua casa, hein? Boa! E daqui a pouco a gente volta. Até já. Plural, plurais. Plural, Então vem cá. plurais. Vem cá. Plural, plurais.